vocês? Aqui é Kleber Reis. Vamos a mais um vídeo de hoje. Mas antes de começar, deixe seu like, que é muito importante para mim aqui no canal, tá bom? E vá lá nas minhas redes sociais, que é o Kleber Reis _ 90. Vamos falar sobre analfabetismo, né? Que tem crescido, né? No Brasil, né? Diz a Unicef. E analfabetismo não é de agora, né? Já vem de anos e anos, né? Governo passa governo e ninguém faz nada, né? Mas a Unicef já deu uma luz no túnel, né? Que apesar de o Brasil ter esse índice alto de analfabetismo brasileiro, teve uma redução, né, na pobreza, na infância. Então, vamos entender aqui. O analfabetismo em crianças brasileiras dobra durante a pandemia. Vamos entender aqui o porquê, né? Apesar da pandemia da Covid-19, que causou impactos econômicos e sociais no país e no mundo, o Brasil apresentou melhora em índice de pobreza na infância. Então, apesar daquelas partes da Covid que teve, né, que causou tanto econômico quanto socialmente em todos os aspectos, né, do país, quebrou todo mundo, foi um desastre, pode-se dizer, né, para todos nós, né? E o Brasil, pelo menos, melhorou os índices, mas não quer dizer que acabou a pobreza, né, na infância, né? No entanto, viu dobrar a taxa de analfabetismo em crianças, né? Os dados constam no relatório da pobreza multidimensional na infância e adolescência no Brasil, divulgado nesta terça-feira, né, pelo Fundo das Nações Unidas, a Unicef. Para medir a pobreza multidimensional, a Unicef avalia o acesso de crianças e adolescentes a 6 direitos básicos, que é renda, educação, informação, água, saneamento e moradia. Foram contabilizadas situações de privação intermédia, ou seja, quando há dificuldade de exercer o direito, de extrema, quando não há o acesso. O relatório se baseia na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, para a gente medir o que está acontecendo na pobreza, temos que, pelo menos, no mínimo, ter esses direitos, que é renda, educação, informação, água, saneamento e moradia. Mas, quando a gente vai ver nos estados brasileiros, né, não há educação de qualidade, às vezes não tem uma moradia, entendeu? Não tem o saneamento básico, tem lugares do Brasil, né, que não tem saneamento, então, às vezes a notícia publica algo aqui, mas não condiz com as informações do Brasil. Às vezes a Unicef pode fazer um relatório, mas não está aquele relatório profundo, né, em relação ao Estado brasileiro. Eu acho que eles só pegam os estados, não sei, eu não estou aqui para ficar criticando nem nada, mas talvez eles peguem estados que não condiz com a realidade do Brasil, entendeu? Se a gente for ver estados aí brasileiros estão bem piores, né, e estados que não agregam, entendeu, no cenário nacional, né? Aí diz, né, aí vamos entender aqui, né? A pesquisa mostra que o Brasil conseguiu reduzir o percentual de pessoas de até 17 anos de idade com alguma privação. Em relação a 2016, a proporção era de 66%, em 2019, o último ano da pandemia, 62%, e em 2022 a taxa ficou em 60%.
Esse percentual representa 31 milhões de crianças e adolescentes, de um total de 52 milhões no país. Uma tendência que vale uma tendência de queda que a gente acha muito lenta. Avalia a Varela, né? Olha, a pobreza multidimensional, tendo a perspectiva temporal de 2022, é muito relevante, porque a gente começa a entender o que está significando para a vida das crianças e dos adolescentes, a preocupação do período pós-pandemia. Então, a pandemia causou, mas o que mudou, né? Continua a mesma coisa, não mudou nada, né? Não mudou nada. Pelo que a gente vê, pode ter diminuído, mas como eu falei, essas pesquisas que a Unicef faz e tal, não é a fundo que eles têm que ir a fundo do Brasil para ver com o que está acontecendo no momento. Entendeu? Tem lugares do Brasil que é precário, que pra você ter ideia, não tem nem luz. Imagine, né? Vamos ver aqui pela pesquisa da Unicef, né, as desigualdades, né? Vamos ver. Os números apontam nos estados regionais e raciais. Em 2022, o Nordeste e o Norte figuravam os piores índices de criança e adolescente com alguma privação. Nenhum estado ficava abaixo da marca de 70%. Quanto maior percentual, piores as condições da população de até 17 anos. Destaques negativos para Amapá, Pará, Maranhão e Piauí, acima de 90%. Né? Esses países que têm um índice muito negativo, né, de crianças e adolescentes. Tá bom? Aí vem na outra parte, no sul e o sudeste do Brasil, apareciam com os melhores índices. Destaque para o São Paulo, o melhor país, 35%. Fora dessas duas regiões, o Distrito Federal apresentava um bom resultado, com a segunda melhor taxa do país, 37%. Ao se observar a pobreza multidimensional pelo prisma da cor da população, 48% dos brancos apresentavam alguma privação, enquanto no grupo dos negros o índice era de 68%. Essa diferença de 20 pontos percentuais era de 20 para 22 em 2019. Essa é uma pequena questão persistente e com a tendência de diminuição lenta, significa Varela. Pode-se dizer que essa diferença não está muito, né, longe não de ser algo para melhora, né? Vamos ver, né? Como a gente fala que é pior e piora mesmo. Piora no analfabetismo. Então, essa é uma questão, essa é uma parte que desde sempre o Brasil sempre enfrenta uma crise enorme durante essa questão que nunca resolve. É um dos problemas do Brasil, é esse. Saúde, educação, né? São os pilares. Infelizmente, não são todos que têm esse acesso, né, à rede de educação. O panorama de jovens de 4 a 17 anos com acesso à escola na idade correta segue desde 2016, uma trajetória crescente. Em 2022, 93% deles estavam na série adequada, 3% tinham uma privação intermédia e 2% tinham uma privação extrema. De acordo com o relatório, os dados da privação relativa estão na escala de idade certa, pode ser resultado da aprovação automática da pandemia. Para o Unicef, isso demanda abordagens mais cautelosas e contextuais ao interpretar dados educacionais em tempo de crise. Aí vocês veem que cada um tinha uma privação, né?
Não quer dizer privação. Quer dizer que eles tinham uma idade, né, para se privar do da série adequada, né? E os que estavam na série adequada, só 3,4. Então, poucos adolescentes, né, tinham uma série, né, posso dizer boa, né? Posso dizer boa assim, né? E de extrema 12,9. Então, tem muitas crianças que, infelizmente, está nessa situação que só piora, né? Vamos falar em relação ao alimento e renda, né? O outro indicador que representou piora foi o aprovimento da alimentação para as crianças e adolescentes. Em 2019, 19% desse grupo tinha renda familiar abaixo do necessário para alimentação apropriada. Em 2022, o índice estava em 20%. Então, mudou 1%, mas, infelizmente, né, a alimentação, né, é uma coisa que, se for falar do governo, né, não está sendo resolvida ainda, né? É uma questão da fome, educação, moradia, tudo incluso, e os governantes até agora nada, né? Você vê que de acordo com o grupo, né, dos 19% que tinham uma renda familiar abaixo da necessária apropriada, né? Em 2022 a gente estava de 20%, então subiu 1%, não subiu nada demais, né? Vamos entender aqui rapidinho aqui. Ainda sobre a renda, a Unicef fez uma análise sobre o número de crianças e adolescentes vivendo abaixo de um nível mínimo de recursos para satisfazer suas necessidades. Esse patamar de 541 mensais por pessoa em área urbana e 386 em áreas rurais. Imagine, tem a família, os filhos, tal, 541 durante um mês. Não dá para nada, não dá para nada. Deveria ser um valor de um salário mínimo e não esse valor. Só porque a pessoa mora em região rural, não tem muitas condições e, querendo ou não, ela tá ali sobrevivendo, às vezes vai para dificuldade para um colégio, às vezes o filho trabalha na roça para poder ganhar mais dinheiro. Tudo é sacrifício e o governo não está nem aí, não está nem aí. Por isso que eu falo, governo passa governo e as coisas que estão lá no cenário brasileiro, que eles não falam em nada, continuam. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente não deveria, né, tá passando, né, principalmente o Brasil, né, mas é muita coisa. Ai, ai, viu? Vamos lá. Saneamento e moradia. Em relação à moradia, a Unicef identificou que o percentual de crianças e adolescentes com algum tipo de privação diminuiu de 10% para 9% entre 2009 e 2022. As privações são excesso de moradores no lar e condições inadequadas na construção. Em relação ao saneamento básico, 37% das pessoas de até 17 anos de idade não tinham garantido acesso adequado a banheiros e rede de esgoto. Isso representa 17 milhões de crianças e adolescentes submetidos a condições, por exemplo, como se fossem sendo utilizadas como se fossem banheiros, né? O saneamento é a previsão que mais afeta essa população. Além disso, 5% não tinha água potável, que eu falei. Nem todo mundo tem acesso à rede de esgoto. Nem todo mundo tem acesso ao saneamento. Nem todo mundo tem acesso à luz. O básico, gente, o básico, o governo não está lidando com com esse problema, que é o básico que todo mundo, ser humano no planeta Terra, tem que ter. Entendeu? E
infelizmente tem gente que não tem nem isso, né? Não tem nem isso. E por último, né, acesso à informação, né? Um direito que apresentou melhora significativa foi acesso à informação. Dos jovens de 19 a 17 anos, 6% tinham alguma privação ao contato com internet e televisão. Em 2019, eram 14%. Então, e pelo menos uma notícia boa, né? Mas ainda precisamos melhorar muito, né? Todo mundo tem o direito à internet, televisão, né? E esse direito vai ser posto, né, através dos programas realizados pelo governo, tá bom? Se você gostou desse tema, né, muito informativo, muito interessante, deixe seu like, não esqueça de compartilhar os meus vídeos lá no canal, tá bom? É o Kleber Reis Oficial. Até mais.